Agora é oficial, hein? O governo do Brasil fechou o ano de 2025 com uma dívida de 10 trilhões de reais. Você sentiu o clima pesar nas últimas horas? Não é só impressão sua. A repercussão do que acabou de ser confirmado está varrendo as redes sociais e deixando Brasília em estado de alerta máximo. A gente sabia que o buraco era fundo, mas agora é oficial e o número assusta até quem não entende de economia. O Brasil fechou 2025 com uma dívida bruta de 10 trilhões de reais. É isso mesmo que você ouviu, 10 trilhões. A repercussão desse dado é catastrófica porque revela uma verdade que tentaram esconder o ano todo. Nós estamos vivendo no cheque especial. Para você ter uma ideia da gravidade, isso representa quase 79% de tudo que o nosso país produz em um ano inteiro. É o maior nível das últimas décadas. E o que choca, o que está gerando revolta nos comentários e grupos de conversa hoje, é o motivo desse aumento. Não foi investimento em hospital, não foi estrada, não foi segurança. O governo gastou uma fortuna só para pagar os juros da dívida que ele mesmo aumentou. É como aquela pessoa que ganha um aumento no salário, mas gasta tudo pagando os juros do cartão de crédito e continua devendo. O governo federal e as estatais conseguiram dar um prejuízo de mais de 60 bilhões, enquanto estados e municípios, veja só, tiveram lucro. A conta não fecha, e a paciência de quem produz, essa já acabou faz tempo. Dá o play e vem acompanhar. Você ouviu direitinho, tá? É trilhões, 10 trilhões de reais. Isso significa que a nossa dívida é 78,7% do que o país produz em um único ano. Quer dizer que é o maior nível das últimas décadas, tá? Agora, presta atenção nesse ponto, porque ele é o mais importante. O principal motivo desse aumento foram os juros da nossa dívida. Ou seja, o governo está gastando muito dinheiro só para pagar os juros do que já deve, sem conseguir diminuir o valor total. Então, mesmo que os dados oficiais mostrem que a economia está crescendo um pouco, o Brasil continua trabalhando para pagar juros, não para sair do buraco. É como uma pessoa que consegue ganhar um pouco mais, só que deve tanto no cartão que todo o dinheiro extra vai direto para a dívida no banco. E o resultado é que em 2025 o governo gastou 55 bilhões a mais do que arrecadou. A gente viu aqui que o Master foi um rombo de 41 bilhões e a gente pagou de juros a mais 55. Isso aqui foi o pior resultado dos últimos anos, tá? E detalhe, esse rombo de 55 bilhões do setor público é formado por 4 coisas: União, estados, municípios e estatais. Só que os governos regionais, que são estados e municípios, tiveram um superávit, ou seja, tiveram lucro. Foram 9 bilhões de lucro em 2025. E quem realmente deu prejuízo foi o governo federal e as estatais, com mais de 60 bilhões de prejuízo. A pergunta que eu te faço é: quem você acha que vai pagar por todas essas contas? Quem paga é quem trabalha, é quem produz, é quem investe, é quem empreende, é quem paga impostos. Ou seja, todos nós. Mais dívida, gente, vai significar mais juros no futuro, menos dinheiro para investir em melhorias e um país mais travado. Deixa nos comentários o que você achou desses números do governo e me segue aqui para acompanhar tudo que impacta o seu bolso, mesmo que a notícia seja dura. Mas se os números da economia são um soco no estômago, o que aconteceu na televisão foi um verdadeiro choque de realidade. E a repercussão? Essa foi imediata. O vídeo que está rodando o Brasil mostra o exato momento em que a narrativa oficial travou. De um lado, a gente viu a tentativa de passar pano para movimentações estranhas no STF e no governo, aquela velha militância disfarçada de jornalismo que a gente conhece bem. Do outro, Joel Pinheiro, muitas vezes uma voz solitária ali no meio, decidiu não jogar o jogo. Quando a pauta virou para a defesa de certas figuras do judiciário, o clima azedou. A tentativa da jornalista Natuza de suavizar a situação foi cortada com argumentos secos. O silêncio que ficou no estúdio depois disso diz mais do que 1000 palavras. A internet não perdoou. A repercussão negativa para o jornalismo militante foi instantânea. As pessoas estão cansadas de ligar a TV e ver uma realidade paralela enquanto o país afunda em 10 trilhões de dívidas. Ver a militância sendo confrontada ao vivo, sem ter para onde correr, virou o assunto do dia. É a prova de que, por mais que tentem blindar o sistema, a realidade sempre encontra uma brecha para aparecer. Hora do vídeo, bora assistir. Olha, o Supremo, os ministros do Supremo estão sob ataque, se sentem sob ataques. Estão.
Esses ataques não diminuíram, eles continuam. Talvez tenham até... E sob críticas também, né? Mas é uma coisa diferente, a crítica é diferente do ataque. Ele está sob crítica, é fato, e está sob ataque também. Mas é exatamente por estar sob ataque que a autocorreção precisa acontecer. Porque senão você perde aqueles que te defendem lá fora na sociedade. Se você não praticar a autocontenção ou a autocorreção, ou não corrigir rotas erradas e criticadas pela sociedade, se eles não atenderem às críticas, se eles não responderem às críticas, os ataques vão continuar daqueles que querem, de fato, um Supremo amordaçado, calado, e eles vão dar o trunfo para essa turma, que é a turma antidemocrática. Então, me parece que eles estão dando murro em ponta de faca quando a Ana Flor diz, olha, parece que a resistência até aumentou, porque é tolo, eles não vão ganhar, eles não vão levar a melhor nessa. É isso. E o timing que a gente está vivendo agora, que é levantado às vezes por ministros como um motivo para não aprovar o Código de Ética, que é o ano eleitoral, pelo contrário, esse é um motivo que, politicamente falando, deveria levar o Supremo a agora sim, especialmente agora, antes das eleições, antes das campanhas, aprovar isso para dar alguma resposta à sociedade. Para dizer, olha, todos esses possíveis conflitos de interesse que vocês estão vendo e apontando e que precisam ser investigados, nós não estamos parados. Todos esses atos de ministros fora do Supremo, em eventos, em jatinho, em almoços caros e tudo mais, reuniões, nós estamos vendo isso, nós reconhecemos que é um problema e nós vamos corrigir. E por que eu digo que esse momento, ainda mais do que todos? Porque para muitos candidatos, especialmente ao Senado, nestas eleições, uma das bandeiras vai ser impeachment de ministro do Supremo. Essa bandeira vai vir e a estratégia de uma grande parte da direita é justamente trazer isso. Se o Supremo tiver interesse... direita, né? Da direita. E tem até nomes que não... E tem de tudo. Você pode ter gente ali que quer realmente um Supremo amordaçado e você tem gente ali também que está indignado com condutas de ministros incompatíveis com a vida republicana. Tá? Então, eu volto a uma frase que o ministro Fachin usou na entrevista, numa das entrevistas da semana passada, que era... Para o Globo, se não me engano. Para o Globo, ou talvez a do Estadão, já não vou lembrar qual, mas... Se o Supremo não se autolimitar, o limite vai vir de fora. O limite virá de fora. O limite da política virá de fora. E neste discurso de abertura dos trabalhos deste ano, o ministro Fachin me parece... Bom, achei um discurso muito correto nesse sentido, ele vai nessa direção. E o ministro Fachin até sobe um degrau também, né? Ele fala agora de autocontenção, e não só de autocontenção, mas até mesmo de autocorreção. Ou seja, uma admissão de que algumas condutas ali estão erradas. Precisam mudar. E o Código de Ética é um passo nessa mudança. Ele não seria um erro se a gente também achar que aprovou o Código de Ética, está resolvido. Não é a panaceia. Está resolvida a questão do Supremo. Mas é uma sinalização e é um primeiro passo que, no mínimo, vai criar um constrangimento para que, quando ministros no futuro continuem com ou conflitos de interesse muito escancarados, ou os eventos, os jatinhos e todo o resto, no mínimo vai criar um constrangimento, tá? Porque esse código provavelmente não virá com mecanismos muito claros de fiscalização e nem de imposição de punições a quem violá-lo, né? Mas... Natuza, Joel, eu estive hoje no Supremo Tribunal Federal e a impressão que eu tenho é que a resistência a esse código de conduta é muito grande, é maior até do que se imaginava uma semana. E é exatamente por isso que o presidente da Corte também escolhe a ministra Carmen Lúcia como relatora. Há quem diga, inclusive, que são os dois únicos defensores firmes desse código de conduta. Mas, de qualquer maneira, essa é uma discussão que já ganhou a sociedade. Da semana, desde quando o ministro Edson Fachin vem falando disso, já no ano passado, mas isso ganhou muito corpo nas últimas semanas, até por conta de todo esse caso master, que envolve, sim, deixa chamuscados os ministros da corte. De lá para cá, esse tema ganhou muita força na sociedade. Olha, são já dezenas, para não dizer centenas de entidades apoiando o Código de Conduta. Mais de uma proposta, pelo menos 3 que eu conheço, já chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é muito difícil você fazer uma discussão dessas andar para trás. Mas a resistência
é enorme. Primeiro, porque alguns ministros acham que a lei da magistratura já abarca toda essa discussão, todas as regras que regem ministros da corte, né? O Supremo é a última palavra. Então, quem vai realmente dizer isso está certo ou não está, a ação de um ministro está certo ou não está? Mas, ao mesmo tempo, os ministros estão sendo cobrados para darem uma demonstração. Então, primeiro, essa resistência de que já existiria um regramento para os ministros do Supremo. E depois outros que dizem que não é o momento exatamente porque o Supremo está sob ataque. E para isso, o presidente da Corte sempre tem dito que não vai ter momento ideal. E a gente sabe que não, porque há um embate claro entre as forças. Agora, me chamou muito a atenção essa jogada de colocar a ministra Carmen Lúcia como alguém que vai costurar as propostas, enquanto o presidente também se preserva um pouco para tocar o dia a dia da corte, fazer, por exemplo, pauta de votações, assuntos a serem analisados no plenário. Então, vai caber a ela seguir uma costura que Fachin vem fazendo aí diariamente, pelo menos nas 2 últimas semanas, com todos os ministros. Agora, é um discurso que ficou apenas entre os ministros. As outras pessoas que discursaram hoje não tocaram nisso. Não falaram em código de conduta, mas é alguma coisa que está no meio da sala e uma cobrança muito grande da sociedade. Agora, o que também me chamou a atenção hoje é como o Supremo está, de certa maneira, isolado. A gente tinha o presidente da República, presidentes da Câmara e do Senado para falar dos outros poderes, mas nomes fortes da oposição não estavam lá. E a gente sempre vê nesse evento de abertura, reabertura do trabalho do Congresso, nomes fortes da oposição. E isso indica que o Supremo hoje é visto como um elemento que será usado na eleição. Será usado de que forma? Vai ser atacado, especialmente por muitos nomes da oposição, da direita. Então, o Código de Conduta se faz ainda mais necessário como autoproteção da instituição. Então, o Supremo, ele foi muito importante, você citou, na pandemia, durante a tentativa de golpe, né? Não deixar passar impune quem tentou um golpe contra o nosso sistema democrático. Mas agora se coloca outro grande desafio. E o ministro Fachin foi muito duro no seu discurso e chega a falar que os ministros respondem pelas escolhas que fazem. Acho que o recado está dado, a sociedade vai seguir cobrando e essa resistência a gente vai ter que ver se ela vai se dar apesar do que a sociedade hoje pede ou se vai haver ali alguma forma dos ministros, então, costurarem algo que aceitem e para dar uma demonstração de que sim, a instituição é essencial, é necessária e responde ao anseio da própria sociedade. Deixa eu colocar mais um elemento. Vamos falar a verdade? Sem rodeios. A repercussão desse embate na TV e dos números da economia não é ataque à democracia e nem discurso de ódio. É o grito de quem paga a conta. Quando a gente vê um rombo de 55 bilhões nas contas públicas num único ano e ao mesmo tempo assiste a jantares, viagens e conchavos em Brasília entre o executivo e o judiciário, a sensação é de escárnio. O cidadão comum olha para o extrato bancário e vê juros, inflação e dificuldade. Aí ele olha para a tela da TV e vê a elite de Brasília brindando. O que aconteceu naquele estúdio, aquela cortada que viralizou, é apenas um sintoma. O sintoma de que a imprensa tradicional perdeu o monopólio da verdade. Eles não conseguem mais esconder que o rei está nu e que o rei está endividado. Quem vai pagar esses 10 trilhões? Eu vou ser o pequeno empresário, o motorista de aplicativo. Enquanto eles discutem códigos de conduta que ninguém segue, o Brasil real está sendo hipotecado. A repercussão que a gente vê hoje é o despertar de uma sociedade que percebeu que, se não houver uma trava, um basta, o futuro dos nossos filhos já foi gasto antes mesmo de eles nascerem. A pergunta que fica não é se o sistema vai quebrar. A pergunta é, até quando vamos financiar essa festa com o nosso suor? Eu sou Isabela Torres. Acompanhe a gente, porque aqui a notícia não tem filtro e a conta a gente mostra quem paga. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.